Odontologia de Ponta. Apoio Cultural. Munhoz, Instituto Odontológico. Olá, tudo bem? Hoje mais uma dica de odontologia. Quero falar para vocês a respeito de um estudo recente falando sobre a resistência antibiótica na cavidade bucal. Na parte médica, a resistência antibiótica é bastante estudada, mas está mais relacionada à resistência antibiótica na parte intestinal. Não existe muito estudo em relação à parte bucal. Isso é um tema importante porque, além de ter uma relação direta com os procedimentos odontológicos, a boca é a entrada, a porta de entrada para uma série de medicamentos e de doenças e da saúde, entre outros. Então, pesquisadores do King's College fizeram recentemente uma pesquisa onde eles avaliaram em torno de 800 pacientes e mostraram que existe sim diferenças entre a resistência a antibióticos na boca e resistência a antibióticos no sistema intestinal. Isso através de a medição de genes. Existem genes na parte bucal que indicam a resistência desses determinadas células, desses genes, a alguns tipos de antibióticos. No caso do intestino, esses genes eles são mais amplos, eles são variados. E na parte bucal, eles são mais restritos. E por que isso é importante? Porque isso vai levar mais para frente a indicação e ao entendimento melhor na prescrição de antibióticos pelo seu cirurgião dentista e pelo seu médico, que tem uma relação muito grande em a gente saber exatamente qual tipo de antibiótico vai ser eficaz para a cavidade bucal. E nesse sentido, evitar o uso indiscriminado e o uso dos mais variados tipos de antibiótico para qualquer tipo de infecção, que pode, em alguns casos, provocar resistência a antibiótico e o agravamento de doenças. Nesse sentido, também é interessante a gente saber que, no caso da gente saber a especificidade do antibiótico para determinada doença, evita potenciais riscos de situações muito graves, como por exemplo a endocardite bacteriana, que é uma infecção bacteriana que sai da boca e vai para os tecidos, para o endotélio, para o tecido da parte do coração. Então, nesse sentido, se a gente conhece melhor qual é o perfil daquele paciente, qual que é o perfil daquelas células que estão, daqueles genes que são mais específicos para um determinado tipo de antibiótico em termos de resistência, e sabe o perfil do paciente em termos de risco aquele paciente desenvolver uma doença coronariana, como uma endocardite bacteriana, nós vamos saber atuar de maneira mais efetiva naquele paciente. Além disso, também é importante a gente saber que, frente a esse perfil, é importante saber que a parte gengival, a parte dentária, tem um alto potencial de risco à endocardite bacteriana se o paciente tem alguns problemas de risco. Nesse sentido, o INCOR já mostra que 45% das doenças coronarianas e em torno de 36% das mortes que acontecem por problemas do coração são decorrentes de bactérias bucais. Fico alerta para que você continue fazendo os tratamentos, as limpezas, as adequações bucais, os tratamentos de cárie e, junto com o seu profissional, você consiga melhorar e equalizar esse problema do ponto de vista de saúde geral. Tá bom? Então ficamos aqui com mais uma dica, um grande abraço e até uma próxima com mais Odontologia de Ponta.